Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. 3 anos após a implementação da reforma da Previdência, o país registrou um déficit de 375,3 bilhões de reais em 2022. Militares e servidores federais já têm praticamente o mesmo peso neste rombo. Apesar do resultado negativo, o número sofreu queda pela segunda vez consecutiva, 1,3% em relação a 2021. Também houve queda em relação a 2020. Os dados constam no relatório das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será julgado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, nesta quarta-feira, dia 7 de junho. Para os auditores, a melhora no resultado do ano passado se deve ao aumento das receitas previdenciárias acima do crescimento das despesas. Foram 7,7% ante 5%, respectivamente. Segundo os auditores, foi o maior crescimento de receita nos últimos 8 anos. O pagamento de aposentadorias e benefícios representam mais da metade, 53,2% dos gastos públicos no período. Na avaliação dos técnicos do TCU, esses números já refletem a reforma da Previdência de 2019, que incidiu sobre o regime jurídico das pensões militares. Em 2022, a arrecadação do regime dos militares cresceu 168% ante 2019, de 3,3 bilhões de reais para 8,79 bilhões de reais, e as despesas tiveram queda. Mesmo assim, o peso de civis e militares para o rombo das aposentadorias é praticamente o mesmo, 48% ante 46%, respectivamente. Na distribuição do déficit da Previdência, o regime geral corresponde por 72%, 270,2 bilhões de reais. Os 28% restantes, 105,1 bilhões de reais, se referem a servidores da União, Distrito Federal e ex-territórios e militares. Abre aspas. O resultado previdenciário de 2022 corresponde ao segundo ano consecutivo em que as contas da Previdência apresentam melhora em relação ao ano anterior, após 9 anos de aumento sucessivo do déficit da Previdência. Fecha aspas, diz o relatório. O déficit em 2011 era de aproximadamente 146,7 bilhões de reais, já em números atualizados pelo IPCA, e subiu ininterruptamente a uma taxa real média de 14,5% ao ano, até atingir o ápice de 422,7 bilhões de reais em 2020. Mesmo com a redução do saldo negativo em 2021 e 2022, nota-se que nos 10 últimos exercícios de 2013 a 2022, o déficit previdenciário cresceu a uma média anual de 6,3%. Nesse período, a despesa não previdenciária da União apresentou crescimento bem menos acentuado, de 1,2% ao ano, ressalvando-se as despesas extraordinárias de combate à pandemia em 2020, ao passo que o PIB brasileiro teve incremento médio de 0,5% ao ano. Neste cenário, o déficit previdenciário constitui quantia cada vez mais vultosa quando comparada com as demais obrigações governamentais, dizem os auditores. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.